Boa tarde. Dinheiro extra no fim de ano. Mais de 10 milhões de brasileiros vão poder sacar os R$ 998 do FGTS. O ano está terminando e muitos estados ainda não sabem como vão pagar o 13º do funcionalismo. O governo federal promete um socorro em dinheiro para ajudar a Prefeitura do Rio a superar a crise na saúde. E ainda, a Polícia Federal encontra uma fábrica clandestina de armas que abastecia garimpeiros em Roraima. A China e os Estados Unidos confirmam que estão mais perto de um acordo comercial. A vitória arrasadora do Partido Conservador, liderado por Boris Johnson, abre caminho para a saída do Reino Unido da União Europeia. E a despedida do Flamengo para o Catar, rumo ao Campeonato Mundial da FIFA. O Jornal Hoje está começando. A gente começa o JH falando sobre dinheiro a mais no bolso de mais de 10 milhões de brasileiros. Olha só, o governo aumentou o limite do saque imediato do FGTS de R$ 500 para R$ 998. Tudo bem, mas tem muita gente aí que já pegou só os R$ 500. E agora? Como é que fica isso? Outra pergunta, o que muda em relação à distribuição para os trabalhadores dos lucros do Fundo de Garantia? A gente explica tudo agora para você na reportagem que abre o Jornal Hoje. Só tem direito a sacar essa diferença, os R$ 498 a mais, o trabalhador que tinha no dia 24 de julho deste ano saldo no FGTS de até um salário mínimo, R$ 998. A diferença vai ser liberada no dia 20 de dezembro. Para as outras pessoas, com saldo acima disso, vale a regra antiga, saque de R$ 500 de cada conta do FGTS, ativa ou inativa. Para quem tem conta poupança na Caixa Econômica Federal, o valor é depositado automaticamente. Mas quem não tem, pode sacar nas lotéricas, caixas de autoatendimento ou nas agências do banco. Cerca de 10 milhões de pessoas têm direito a receber esse valor complementar. Isso representa 2 bilhões e 600 milhões de reais. A liberação do saque imediato vai terminar agora em dezembro. Além do valor complementar, ainda faltam os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro. Eles vão receber dia 18 de dezembro, os R$ 500 ou o valor total, até R$ 998. Quem ainda vai receber já tem planos para o dinheiro. Primeiro limpar o nome, né? Vai ajudar para mim pagar a faculdade. O calendário do saque imediato fica aberto até o ano que vem. O valor estará disponível até o dia 30 de março de 2020. Então nós iniciamos dia 20 de dezembro e vai até 30 de março. A medida provisória, que se tornou lei, criou ainda uma outra modalidade de saque do FGTS, o saque aniversário. Uma vez por ano, o trabalhador poderá sacar um percentual do FGTS, que varia de acordo com o saldo, mais um valor adicional fixo. Quem optar por esse modelo terá 7 faixas de limite de saques, que vão variar de 50% a 5% do saldo. É preciso optar por esta modalidade. O trabalhador pode fazer isso pela internet ou por aplicativos. Já está funcionando. Quem não quiser, não precisa fazer nada. Deixa como está hoje. Atenção, porque ao aderir ao saque aniversário, o trabalhador não poderá sacar o FGTS todo se for demitido sem justa causa. Mas continua tendo direito à multa rescisória de 40%. Isso não muda. A modalidade saque aniversário também permite o uso do FGTS para compra de imóvel, em caso de doença grave ou aposentadoria. Ao sancionar a lei, o presidente Jair Bolsonaro vetou um ponto. O texto permitia que 100% dos rendimentos do FGTS fossem distribuídos aos trabalhadores, mas o presidente vetou. Fica valendo como é hoje. São repassados 50% dos lucros. Olha, aí no site do Jornal Hoje você encontra todas as informações sobre o saque do FGTS.
Vamos falar sobre a crise na saúde do Rio de Janeiro. Alguns funcionários da saúde do Rio começaram a receber hoje, gente, depois de 2 meses sem salário. 2 meses. Mas a maioria ainda está sem salário, a greve continua. E aí, no meio disso tudo, quem precisa de socorro ainda precisa fazer aquela peregrinação pela cidade em busca de atendimento. A gente vai mostrar um caso aqui, que é o caso da família da dona Gessiara, que tem 71 anos de idade. Na busca cansativa em tantas unidades de saúde, o atendimento é incerto. A mãe do Mauro passou mal à noite e caiu em casa. Eles moram em Sepetiba, na Zona Oeste. Primeiro tentaram atendimento em 2 unidades de pronto atendimento. UPA de Sepetiba, primeiro, não tem atendimento por falta de médico. Na UPA do João 23 também não estava atendendo também. Só conseguiram dar entrada a 9 quilômetros de distância, no Hospital Pedro II, que está funcionando com metade dos leitos. A paciente entrou na emergência antes da meia-noite, mas até às 8 da manhã, a família ainda não tinha nenhuma informação. Não sei se está viva, se está morta, se está medicada, se não está medicada, não sei nada até agora. Essa semana, a prefeitura anunciou 12 milhões e meio de reais vindos do orçamento da própria Secretaria de Saúde para pagar parte dos terceirizados. A prefeitura disse que ontem fez esse repasse para as organizações sociais que administram centros municipais de saúde e clínicas da família. A prefeitura deu um prazo de 24 horas para que as OSs depositem o dinheiro na conta de 5 mil agentes de saúde e técnicos de enfermagem. O prazo termina hoje, mas alguns funcionários dizem que ainda não receberam e que só voltam a trabalhar quando o dinheiro cair na conta. Ontem, o prefeito Marcelo Crivella foi até uma rede social dizer que não há crise na saúde. Não há crise, é falsa. A Prefeitura do Rio continua lutando arduamente para manter seu padrão de excelência. Mas o morador, que enfrenta a falta de remédios, material hospitalar e médicos, conhece bem a situação das unidades. Onde não tem crise, aonde não tem o que eu queria que o senhor me dissesse. Já era para ter sido operada, não tem hospital. Não existe, porque o médico falou que cai um papelzinho de cada vez, com uma vaga de cada vez. Minha mãe está correndo risco de vida e eles nada resolvem. Eu estou tendo alta hoje, mas não resolveu nada. Eu estou com problema de rins. Os médicos são excelentes aí, mas coitados. É 10 médicos para 10 mil pacientes. Ontem, o Tribunal Regional do Trabalho bloqueou 300 milhões de reais de contas apresentadas pela Prefeitura. A Justiça determinou que o valor só pode ser usado para o pagamento dos salários atrasados dos funcionários terceirizados da saúde. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio afirma que todas as organizações sociais já receberam o repasse e que os salários estão sendo pagos ao longo do dia. Sobre o caso da dona Gessiara, que, como a gente mostrou no começo da reportagem, teve que rodar em busca de atendimento, a Prefeitura disse que a paciente está recebendo os cuidados indicados para o caso dela e que o quadro é estável. O prefeito Marcelo Crivella impediu a participação de jornalistas dos veículos do Grupo Globo, incluindo a TV Globo, numa entrevista sobre o colapso no sistema de saúde do município. Dado o óbvio impacto na vida dos cariocas, o tema tem merecido ampla cobertura jornalística. Apesar da atitude autoritária e antidemocrática do prefeito, tudo que de mais relevante tiver sido ali anunciado vai ser noticiado. O que importa para a TV Globo e para os demais veículos do Grupo Globo é manter o público bem informado. Manteremos esse compromisso. E a Associação Brasileira de Imprensa divulgou uma nota sobre o fato. A ABI disse que repudia a discriminação praticada mais uma vez pelo prefeito Marcelo Crivella, que mostra não ter a dimensão de seu cargo. A ABI reafirmou seu compromisso com a liberdade de imprensa e a democracia. Agora a gente vai ao vivo acabamos de saber, né, que foi anunciado um acordo entre a Prefeitura e o Ministério da Saúde que prevê uma ajuda emergencial para a cidade do Rio de Janeiro. E o Danilo Vieira tem as informações. Danilo, boa tarde. O que diz exatamente esse acordo?
Boa tarde, Maju. A gente está aqui na porta do Palácio da Cidade, onde aconteceu esse encontro, né? E o que ficou decidido? Nesse acordo emergencial vão ser liberados 152 milhões de reais. 76 milhões serão liberados hoje pela União e 76 milhões serão liberados em janeiro. A origem desse dinheiro é uma dívida que a Prefeitura cobra há muitos anos da União, relativa a 23 unidades federais de saúde que foram municipalizadas entre os anos de 94 e 2000. Então, esses 152 milhões de reais são referentes a essa dívida que a União reconhece que tem com a Prefeitura. Nós ficamos aqui na porta do Palácio da Cidade esperando, né, que o ministro interino da Saúde, o João Gabardo, viesse falar com a gente e também os representantes da Advocacia Geral da União e a gente ainda está esperando que o ministro ou que alguém da Advocacia Geral da União venha falar com a gente. Nós continuamos aqui na porta do Palácio da Cidade, tentando obter mais informações para passar aqui aos telespectadores do Jornal Hoje. Maju. Obrigada, Danilo. A gente te aguarda qualquer coisa. E a crise na saúde pública do Rio também é tema da Andréa Sadi, que hoje está justamente no Rio de Janeiro, já falou sobre essa crise conosco aqui no JH na quarta-feira e tem mais informações. Sadi, é com você. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. A gente viu o Danilo trazendo essa ajuda, esses recursos do governo federal para o município, para ajudar nesse colapso da saúde municipal. O governo do estado do Rio também quer participar, porque até agora ele tem sido alijado, excluído dessas conversas, negociações entre o prefeito Marcelo Crivella e o Palácio do Planalto. Politicamente, o governador Wilson Witzel e o presidente Bolsonaro estão rompidos, mas o governo do estado acha que pode ter um alinhamento entre, por exemplo, o Ministério da Saúde e o governo do estado para ajudar o município na capacitação de técnicos para ajudar o município até que o município saia dessa crise, desse caos na saúde, Maju. Por isso, hoje, o secretário do Estado de Saúde aqui do Rio, Edmar Santos, chamou uma reunião com deputados federais do Rio para discutir um plano, uma estratégia para ajudar o Rio de Janeiro. Vamos ver, essa reunião estava marcada para as 13 horas agora. O governo do estado também reclama, se queixa de que pede informações e não tem essas informações do município para ajudar um pouco mais a população que precisa tanto do atendimento da saúde aqui no Rio. Obrigada, Sadi. Seguinte, o advogado-geral da União falou sobre a crise no Rio agora há pouco e a gente vai ouvir. Tem data em janeiro para essa liberação? Não tenho as datas, mas certamente será no mês de janeiro. E só para entender, Pois é, da saúde do Rio a gente vai falar agora do 13º salário de servidores públicos atrasado aí em alguns estados. Estados sem dinheiro atrasam, parcelam ou até mesmo não pagam o 13º, como aconteceu no Rio Grande do Norte no ano passado. Em Minas Gerais, este ano, o governo está apostando na venda dos créditos do Nióbio para pagar os servidores. Já faz quase 4 anos que o salário está chegando parcelado. Por isso, pelo menos receber o 13º seria um alívio. Nossa vida está sendo toda dividida também. Parcelamento de cartão de crédito, parcelamento de conta de água, conta de luz. Vai ser mais um Natal de vacas magras. O governo de Minas tenta arranjar dinheiro para pagar o 13º deste ano com a venda de nióbio, um mineral valioso que existe em abundância na cidade de Araxá. O problema é o prazo. Só dá para negociar o nióbio na Bolsa de Valores de São Paulo até 23 de dezembro. Se der certo, o governo pode arrecadar 5 bilhões de reais. Aí, pagar o 13º de uma vez e acabar com o parcelamento dos salários pelo menos por uns meses. Mas se não der tempo, o 13º de 2019 vai ficar para 2020. Ainda não terminei as esperanças de 2019, né? Espero que até segunda-feira eu consiga efetivamente dizer para vocês qual que vai ser a data desse leilão. Outros governadores também enfrentam dificuldade para pagar o 13º. Tem estado que ainda está devendo o do ano passado. É a situação do Rio Grande do Norte. Servidores e pensionistas esperam o depósito de 2018. O governo prometeu que o de 2019 chega no dia 2 de janeiro.
Eu tô triste, né? Porque a gente pensa assim, passar o Natal diferente e receber um dinheiro extra para que nós possamos fazer a nossa ceia, dar presente para alguém. Em Sergipe, o servidor tem duas opções. A primeira é receber o 13º parcelado junto com os salários do ano que vem. A segunda opção é fazer um empréstimo no Banco do Estado e receber agora o valor total do 13º. E depois pagar o empréstimo com as parcelas que vai receber ao longo do ano. Vai ser assim também no Rio Grande do Sul. Para esse cientista político, usar empréstimo ou crédito de nióbio são estratégias momentâneas que não resolvem o problema. Se nós não discutirmos as competências ou rediscutirmos as competências de municípios, estados e da União, muito dificilmente nós teremos uma solução estrutural fiscal no longo prazo. A gente volta para o estado de São Paulo porque por aqui os funcionários públicos da Assembleia Legislativa estão recebendo hoje uma gratificação extra de R$ 3.100 de auxílio alimentação. A decisão da mesa diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo é de 28 de novembro. Cada um dos 3.266 funcionários que trabalham com os deputados passou a ter direito a mais R$ 3.100 este mês. E pouca gente prestou atenção na decisão. Foi um ato da mesa, publicado justamente quando estava ocorrendo aqui na casa o velório do apresentador Augusto Liberato, e que saiu publicado no Diário Oficial sem ter tido uma discussão prévia. Não foi algo discutido com os outros deputados, foi um ato da mesa unilateral. O bônus vem como um incremento no auxílio alimentação, por isso não é tributado. A mesa diretora diz que esse dinheiro estava previsto no orçamento deste ano e como a Justiça mandou cortar cargos comissionados, sobrou dinheiro. O presidente da Assembleia, Cauê Macris, do PSDB, que comanda a mesa diretora, não quis gravar entrevista e coube ao secretário-geral de administração, que está entre os que recebem a gratificação, tentar explicar a conta que foi feita. Quando foi feito o orçamento do ano passado, no ano passado, a casa tinha 3.800 funcionários, quase 3.900 funcionários. Nós estamos terminando o ano com 3.200. Há uma redução no quadro de funcionários e com isso há uma sobra, há uma economia no auxílio alimentação. O Ministério Público decidiu analisar o decreto dos deputados de São Paulo para avaliar se o ato feriu princípios legais e constitucionais. Esse anúncio foi feito ontem. Mas hoje o dinheiro já caiu na conta dos servidores concursados e comissionados. A Transparência Brasil, que fiscaliza as contas públicas, considerou a prática abusiva. É ruim, né? Porque quando o orçamento é aprovado, não tem como nós da sociedade fazermos nenhum tipo de controle se, por um mero ato da mesa, eles podem resolver aumentar em 10 milhões de reais os gastos públicos. Isso mostra uma falta de compromisso com a transparência e prestação de contas com a sociedade, que não consegue nem se antecipar a esse tipo de coisa. O Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa que mostra um forte apoio à Lava Jato. Para a maioria dos entrevistados, a operação criada em 2014 ainda deve continuar. Em abril do ano passado, depois da prisão do ex-presidente Lula, 84% disseram que a Lava Jato deveria ser mantida. Um ano depois, o percentual está em 81%. Já os entrevistados que acreditam que a investigação deveria acabar passaram de 12% para 15%. O percentual dos que não souberam responder se manteve em 4%. Apesar do apoio à Lava Jato, a maioria acha que a corrupção não deve diminuir. A pesquisa perguntou se a corrupção vai continuar na mesma proporção de sempre. Em abril de 2017, 44% responderam que sim. Em 2018, esse número passou para 51% e agora 47%. Já o percentual dos entrevistados que disseram que a corrupção vai diminuir caiu de 45% para 37% e agora foi para 41%. O percentual de entrevistados que disseram que a corrupção irá aumentar foi de 7% para 10% e agora mantém 10% dos entrevistados.
E a margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Datafolha ouviu 2.948 pessoas em 176 municípios na quinta e na sexta-feira da semana passada. E olha esse caso, moradores de rua ganharam na justiça o direito de receber uma indenização da Prefeitura de São Paulo, isso por danos morais, porque objetos pessoais, móveis, tudo o que essas pessoas tinham foi apreendido numa operação em 2017. Cama, sofá, cozinha improvisada. O viaduto Júlio de Mesquita Filho, no centro de São Paulo, sempre foi e nunca deixou de ser o único teto de vários moradores de rua. O que a gente tem é isso aí que você está vendo. Em julho de 2017, a prefeitura retirou os moradores e disse que a área não seria mais ocupada por segurança. Caminhões saíram do viaduto cheios de móveis e objetos pessoais. O caso foi parar na justiça. A Defensoria Pública afirma que as pessoas não tiveram tempo para desmontar suas moradias improvisadas e retirou seus pertences, o que acarretou em perdas, destruições e apreensões de instrumentos de trabalho, documentos, remédios, eletrodomésticos, fotografias de familiares, entre outros. A Prefeitura defende que não houve abusos ou conduta irregular praticada pelos agentes públicos. Para a juíza, a atuação dos agentes municipais implicou na humilhação das pessoas em situação de rua, que perderam, além dos bens materiais, a dignidade que lhes restavam, já que, sob o viaduto, criaram lares, ainda que precários. A Justiça condenou a Prefeitura a devolver os objetos pessoais dos moradores de rua e a pagar indenização por danos morais para cada um deles. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo calcula que 30 famílias moravam aqui. A Prefeitura disse que vai recorrer da decisão. A Defensoria pede que cada morador receba R$10 mil, mas a Justiça ainda vai calcular os valores. Como são pessoas em situação de rua, muitas vezes é difícil a localização dessas pessoas, mas nós temos o contato de algumas e vamos tentar localizar todas aquelas, pelo menos as que nós atendemos na época. A gente fala agora sobre o caso de Paraisópolis, né, em que 9 jovens morreram em um baile funk aqui em São Paulo. Os laudos do Instituto Médico Legal sobre o caso saíram e o Filipe Mancuso tem as informações. Oi, Filipe, boa tarde. O que dizem os laudos? Oi, Maju. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente está aqui no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo paulista, né? A gente acompanhou aqui agora há pouco uma entrevista, né? Uma entrevista coletiva do governador João Dória. Ele disse que continua acompanhando, está muito atento aos 2 inquéritos que estão sendo tocados nesse momento, né? Um é o inquérito da Polícia Civil e o outro é o inquérito da Corregedoria da Polícia Militar. O que a gente já sabe sobre essa investigação? Mais de 40 depoimentos estão anexados aí ao inquérito que está sendo tocado pelo DHPP. Você me perguntou sobre os laudos, né, Maju? O delegado responsável por essa investigação, ele já está debruçado sobre esses laudos, né? São os laudos do IML que já estão aí com o DHPP, que vão apontar se as 9 vítimas de Paraisópolis foram realmente pisoteadas, se elas morreram por causa desse pisoteamento. O governador também aproveitou aqui a oportunidade para reiterar que os 31 policiais militares que participaram da dispersão no baile da 17 continuam afastados preventivamente dos serviços de rua. Esses policiais só voltarão aí à ativa na rua se as investigações mostrarem que eles não tiveram responsabilidade, mas por enquanto eles continuam afastados até o desfecho dessas investigações, viu, Maju? Obrigada, Filipe. Então, policiais afastados e laudos sendo analisados. Olha, Supremo Tribunal Federal formou maioria a favor da tese de que é crime não repassar aos cofres públicos o ICMS que foi pago pelo consumidor. Por enquanto, o placar está em 6-3 e esse julgamento deve ser concluído na semana que vem. O julgamento é de um caso específico de Santa Catarina, mas a decisão do Supremo pode ser aplicada em processos semelhantes em todo o país. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, votou para que seja considerado crime e não só inadimplência fiscal a falta de repasse ao Estado do ICMS pago pelos consumidores. Com isso, quem deixar de repassar o imposto poderá ser processado criminalmente e preso. Hoje, o que acontece é o seguinte: o devedor é cobrado judicialmente em um processo cível.
Outros 5 ministros seguiram o relator, formando a maioria. Todos destacaram que é preciso comprovar intenção deliberada de deixar de pagar o imposto. 3 ministros foram contra o entendimento do relator. Faltam apenas os votos do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, que pediu vista, e do ministro Celso de Mello. Segundo dados encaminhados ao Supremo, 22 estados deixaram de receber 12 bilhões de reais de ICMS no ano passado. Vamos para o noticiário internacional falar sobre o impeachment do presidente Donald Trump. A Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, como se fosse a nossa CCJ aqui no Brasil, aprovou as denúncias formais. Agora, 2 artigos vão ser votados lá no plenário. Guga Chakra está em Nova York, tem as informações para a gente. Guga, como é que é? A situação de Trump está ficando mais enrolada? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Olha, Maju, o que acontece agora? A próxima etapa é votar no plenário da Câmara dos Deputados o impeachment do Trump. E este será aprovado por linhas partidárias. Provavelmente todos os democratas votarão a favor, os democratas têm maioria na Câmara, e os republicanos votarão contra nos 2 artigos de abuso de poder e de obstrução do Congresso. Aí vai para o Senado, onde são necessários 2/3 dos votos, Maju. E os republicanos têm maioria de 53 senadores contra 47 democratas. Portanto, é improvável que no Senado, que é onde se decide o afastamento do Trump, que o presidente seja afastado. É praticamente impossível. Portanto, no final, o Trump será inocentado, embora certamente sofrerá o impeachment na Câmara. Impeachment na Câmara, mas inocentado no Senado, Maju. Senado, republicanos têm maioria, é isso aí, Guga. Agora, Guga, ainda falando sobre os Estados Unidos, o vice-presidente da China anunciou agora há pouco um novo passo naquele acordo comercial entre China e Estados Unidos. Informação que foi confirmada pelo presidente Donald Trump. Quero saber se há luz aí no fim do túnel para sair um acordo realmente e quais as implicações para nós brasileiros, para o Brasil nessa história. Olha, Maju, excelente notícia para o presidente americano, também para a China. Eles chegaram a um acordo, os Estados Unidos não irão impor novas tarifas a produtos chineses já no domingo e vão reduzir outras tarifas existentes, a primeira fase de negociação entre os 2 países. A China também se comprometeu a comprar mais produtos americanos, especialmente produtos agrícolas, e nisso está incluído produtos como a soja, como o milho, onde os Estados Unidos são concorrentes do Brasil na disputa pelo mercado chinês. Portanto, Maju, se a China vai comprar mais dos Estados Unidos desses produtos, há um risco de os chineses comprarem menos do Brasil. Portanto, os produtores brasileiros, o governo brasileiro vai ter que lutar aí contra os Estados Unidos nessa questão para tentar manter o mercado chinês. Para a economia internacional é uma ótima notícia, afinal traz um cenário de mais estabilidade, perspectiva de que a segunda fase de negociações chegue a um acordo, Maju. Aguardemos essa segunda fase, Guga. Obrigada, beijo, até mais. Olha, a gente fala agora do vulcão na Nova Zelândia, né? Porque subiu para 14 o número de mortos por causa da erupção desse vulcão. As equipes conseguiram resgatar 6 corpos que ainda estavam na ilha, na White Island. Eles tiveram dificuldade, né, para chegar até as vítimas porque existia ainda um risco de novas erupções. 2 desaparecidos ainda são procurados. 30 pessoas resgatadas estão feridas e a maioria está internada em estado crítico. Esse vulcão entrou em erupção na semana passada e a ilha é um destino super procurado por turistas do país. De volta ao Brasil, a gente vai falar de previsão do tempo com Eliana Marques, que já está aqui com a gente nessa sexta-feira. Oi, Eli, boa tarde. Como vai, Maju? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Tudo bem? Começando por onde, Eli? Vamos pelas temperaturas, porque agora à tarde, olha, estão altas em quase todo o Brasil, com um leve refresco lá no sul, do jeitinho que eu adiantei aqui ontem, Maju. Você falou sobre isso ontem, agora... Altas, quantos graus de temperatura alta e de temperatura mais amena? Vamos lá, Porto Alegre com máxima de 25 graus hoje, 27 lá em Florianópolis e 23 graus em Curitiba, Curitiba com possibilidade de chuva. Mas é no sudeste que tem previsão de temporal, porque tem uma frente fria avançando, risco de bastante chuva, 30 milímetros lá em Belo Horizonte, chegando daqui a pouquinho essa chuva, viu? No Rio de Janeiro, menos chuva, aqui em São Paulo já chove forte desde cedo, essa máxima de 30 graus já foi, agora já está esfriando.
No Rio de Janeiro, menos chuva, conforme eu falei, máxima de 32 graus. E em Vitória, pancadas de chuva isoladas com calorão. Agora a gente vai para o centro-oeste, onde tem muitas nuvens carregadas também, o que a gente vê nesse roxo aqui, né? Entre as capitais temos Campo Grande e Cuiabá, com as capitais, na área de chuva mais volumosa. E lá no sudoeste de Mato Grosso já choveu muito hoje cedo também. A gente tem imagens de Barra do Bugres, olha, tudo alagado por lá. Vamos para Goiânia agora, imagens ao vivo. A chuva já começou mais cedo, ainda tem mais chuva hoje e máxima de 29 graus lá em Goiânia, Maju. E o norte e o nordeste, Eliana, como é que fica a situação nessas regiões? Bom, temperaturas variando lá no norte, entre uma máxima de 30 graus lá na região de Rio Branco, passando para 33 graus em Manaus e até 34 em Belém e também em Palmas. Todo o norte com possibilidade de chuva. No nordeste pode chover também entre o Maranhão e até o Ceará, onde o mapa está verde aqui, possibilidade de uma chuva mais fraca no litoral sul da Bahia. Na área amarela, aí é muito sol, né? E temos máximas de 31 graus lá em Fortaleza, 32 no Recife e também em Salvador, Maju. Bom, até aqui você falou da sexta-feira, já sei que São Paulo já marcou os 30 graus, mas vai esfriar aqui ao longo da tarde. Já está esfriando. Já está esfriando. Final de semana, o que a gente tem? Bom, a gente está há pouco mais de uma semana do início do verão, que começa dia 22. Então, o que prevalece a partir de agora é sol, calor e chuva em quase todo o país. Vai ser assim também no fim de semana. Porto Alegre, por exemplo, o calorão volta amanhã por lá com 31 graus, mas os temporais também voltam entre domingo e segunda-feira, principalmente. Em BH já é o contrário, o sol predomina no domingo e na segunda. Nos outros dias pode chover, mas nada de temporal. E em Campo Grande, previsão de chuva nesses dias todos, no fim de semana até terça-feira, com bastante chuva a partir de segunda, olha, entre segunda, terça e quarta. Mas eu dei destaque aqui para Campo Grande, Porto Alegre e BH, porque são as capitais que estão nas áreas onde o tempo vai mais mexer aí nos próximos dias. Ok, Eliana, obrigada, ótimo final de semana para você. Para você e para todos. Até mais. E ainda hoje, a Polícia Federal encontra uma fábrica clandestina de armas que abastecia garimpeiros lá em Roraima. E a despedida do Flamengo rumo ao Campeonato Mundial da FIFA. E a seguir, a vitória de Boris Johnson abre caminho para a saída do Reino Unido da União Europeia. Até já! Falamos agora sobre as eleições no Reino Unido. A vitória do Partido Conservador foi arrasadora, gente. Boris Johnson foi eleito primeiro-ministro do Reino Unido, garantiu a maioria das cadeiras no parlamento. Rodrigo Alvarez está lá em Londres novamente. Rodrigo, conta pra gente. Boris, o carismático e descabelado, falou agora há pouco. O que ele disse? Qual foi o tom? Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos no Brasil. Olha, que mudança de tom do Boris Johnson, viu? Deixou de lado aquele discurso pequenininho, cheio de picuinhas, ideológico, só para uma parte dos britânicos e finalmente começou a falar como primeiro-ministro de todos, né? Para toda a população. Prometeu que jamais vai ignorar os sentimentos dos britânicos que votaram contra ele, que não vai ignorar os britânicos que queriam continuar na União Europeia, que vai governar para todos. Disse que é o momento de curar as feridas, parar com a agressividade, a polarização que se viu aqui no Reino Unido nesses últimos 3 anos e meio, quando só se falava em Brexit, quando tudo aqui era discussão e agressividade. E para isso, o Boris Johnson recebeu um mandato muito claro das urnas, né, Maju? O Partido Conservador tem agora 80 cadeiras de vantagem em cima da oposição aqui no parlamento, algo que só se viu nos anos 1980, no fim dos anos 80, com Margaret Thatcher, quando ela teve um pouquinho mais do que isso. E com todo esse poder, Boris Johnson vai agora fazer o que foi praticamente a única promessa da campanha dele, que é sair da União Europeia. Vamos ver mais detalhes sobre esse dia de hoje na reportagem da Marina Isidro. Boris Johnson chamou o novo mandato de poderoso e repetiu a promessa que virou o mantra do governo dele. É hora de resolver o Brexit. Depois de visitar a chefe de Estado, a Rainha Elizabeth II, o primeiro-ministro voltou para a sede do governo sob aplausos dos colegas. Vitória robusta para os conservadores, derrota esmagadora para a oposição.
O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, afirmou que vai deixar o cargo antes das próximas eleições. Além de ser acusado de permitir uma cultura de antissemitismo dentro do partido, algumas das promessas de campanha de Corbyn eram consideradas radicais demais. Ele afirmava que, se eleito, iria nacionalizar companhias de água e luz e criar novas taxas para os mais ricos. Já a líder dos liberais-democratas, que prometia cancelar o Brexit se virasse primeira-ministra, afirmou que alguns podem estar celebrando uma onda de nacionalismo, mas as pessoas procuram por esperança. Derrotada nas urnas, Jo Swinson deixou o cargo, mas disse que acredita que o país ainda pode ser aberto e generoso. É a primeira vez desde o plebiscito em 2016 que fica claro que, a não ser que algo extraordinário aconteça, o país já tem uma data para sair da União Europeia, até 31 de janeiro. Mas esse caminho pode ser fatal para o Reino Unido da forma que conhecemos hoje. A líder do Partido Nacional Escocês, que agora tem a terceira maior bancada no parlamento, mandou uma mensagem clara. Os escoceses querem ficar na União Europeia. E Nicola Sturgeon afirmou que vai pressionar o governo de Boris Johnson para realizar um novo plebiscito sobre a independência da Escócia. Agora, Rodrigo, foram eleições gerais, né? Agora, dá para a gente cravar que os britânicos querem realmente a saída do Reino Unido da União Europeia? Querem realmente esse divórcio? Maju, em alguns discursos hoje, o Boris Johnson disse isso algumas vezes, né? Que estava muito claro pelas urnas que a voz do povo disse que é para sair da União Europeia. Mas a realidade, Maju, é que a gente tem que entender que a eleição aqui não é como no Brasil. A eleição aqui é pelo voto distrital, ou seja, cada regiãozinha elege alguns parlamentares e com isso forma-se o parlamento. Isso não tem nada a ver com o voto popular, o voto direto, como a gente tem no Brasil. Se a gente fosse somar os votos que os britânicos deram aos partidos que querem sair da União Europeia, ou seja, pró-Brexit, como Boris Johnson, eles teriam perdido na eleição, na verdade, porque na soma dos votos, os votos foram mais para os partidos aqueles que queriam ficar na União Europeia. Mas agora, a realidade é essa, os britânicos elegeram um partido conservador, a oposição não foi capaz de convencer os eleitores a votarem num único partido, ou seja, essa divisão da oposição deu ao Partido Conservador a maioria em quase todo o país, né? Como a gente viu aí, com 80 votos, 80 cadeiras de vantagem no parlamento. E assim, até 31 de janeiro, Boris Johnson vai fazer o que prometeu e vai tirar o Reino Unido da União Europeia. Maju, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, pelas redes sociais, mandou os parabéns a Boris Johnson, dizendo que compartilha com ele o desejo de autodeterminação e soberania. Um bom dia para vocês aí no Brasil. Boa noite para você, é isso aí, 31 de janeiro, depois de 3 adiamentos. Agora a gente sai, dá tchau para Londres e fala oi para Madrid, porque hoje deve ser o último dia da Conferência do Clima lá em Madrid, a COP25. As negociações estavam difíceis entre os representantes de vários países. Bianca Rotier, nossa enviada especial a Madrid. Bianca, e aí, vai ser encerrada mesmo hoje a COP? Já tem relatório final? Isso aí é sempre enrolado. Quais são as informações? Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Ainda não se sabe quando termina, mas agora há pouco, a presidente da COP25, a ministra do Meio Ambiente do Chile, Carolina Schmidt, pediu engajamento ao longo da madrugada. Já são 2 semanas de conversas, negociadores de quase 200 países estão reunidos aqui na Conferência da ONU sobre o Clima e agora correndo em busca de um texto final. A previsão era que ele fosse aprovado esta tarde. Para pressionar os líderes, o movimento Sextas-feiras pelo Futuro, da jovem ativista sueca Greta Thunberg, organizou uma série de protestos. Aqui em Madrid, o protesto começou dentro da COP25 e continuou depois, ainda maior, do lado de fora do centro de convenções, onde mais cedo ativistas do Greenpeace também se manifestaram. Eles penduraram faixas amarelas enormes com mensagens como: nossa política está poluída.
Eu perguntei à chefe do Greenpeace, Jennifer Morgan, sobre a participação do Brasil na COP25. Ela criticou o país e disse que o Brasil veio aqui apenas atrás de dinheiro. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, respondeu em nota. Ele disse o seguinte, abre aspas, o esforço do Brasil é para conseguir recursos justamente para aqueles que vivem na floresta e precisam ser remunerados por sua conservação. A visão da entidade expressa os interesses protecionistas daqueles que a sustentam e que estão aqui barrando as negociações, fecha aspas. Bem, Maju, as negociações seguem no impasse, a gente vai continuar aqui acompanhando. Ninguém sabe até quando. É isso aí, Bianca. Obrigada, viu? Até mais. E olha, amanhã é dia de estreias no Como Será. Tem a estreia da segunda temporada do quadro Ah, Essas Crianças e muito mais. No primeiro episódio da série Estados Unidos pelos Brasileiros, nós vamos conhecer a Camila, uma arquiteta brasileira que está se dando muito bem em Nova York. Como será? Como será que os animais selvagens se adaptam ao avanço das cidades nos seus territórios? E já já a gente mostra que a Polícia Federal encontra uma fábrica clandestina de armas que abastecia garimpeiros lá em Roraima. E tem a despedida do Flamengo rumo ao Mundial de Clubes da FIFA. Até já! Pacote anticrime está caminhando, chegou hoje de manhã ao Palácio do Planalto. Joconda Brasil tem as informações sobre isso lá de Brasília. Agora está na mão do presidente Jair Bolsonaro. Joconda, como é que fica? Ele pode vetar, sancionar? Boa tarde. É isso sim, Maju, boa tarde para você. Foi protocolado hoje de manhã, o presidente agora vai fazer a análise desse pacote. Na verdade, os ministérios envolvidos no tema vão fazer essa análise. Quem encabeça esse trabalho é o Ministério da Justiça, que deve sugerir o veto de alguns pontos. Entre eles, o que trata das escutas ambientais. É um artigo que foi colocado pela Câmara que define que as escutas ambientais só podem ser utilizadas para produzir provas para a defesa e não para a acusação. A avaliação do Ministério da Justiça é de que esse dispositivo pode limitar, cercear, restringir o poder das investigações. Esse dispositivo foi incluído no pacote anticrime pelo grupo de trabalho que analisou o projeto lá na Câmara. Foi uma sugestão da deputada Margarete Coelho, do Progressistas do Piauí. Outro ponto que também deve ser vetado por sugestão do ministro Sérgio Moro da Justiça é a criação da figura do juiz de garantia, que vai monitorar, acompanhar as investigações criminais. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse que está disposto a vetar outra mudança feita pela Câmara, a que triplicou a punição para crimes de injúria e de calúnia nas redes sociais. Maju. Obrigada, Joconda. Vamos para Boa Vista, porque lá a Polícia Federal descobriu uma central de fabricação de armas. 9 pessoas estão presas, o Igor Duarte tem os detalhes dessa operação. Igor, boa tarde. Quem que comprava essas armas? Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. E esse número já subiu, já viu 12 pessoas que já foram presas, 4 delas em flagrante. Essas armas eram compradas principalmente por facções criminosas e também por garimpeiros. A investigação descobriu que essas armas eram fabricadas em um galpão aqui na cidade de Boa Vista e depois distribuídas para vários endereços onde, enfim, eram vendidas. Até o fim do dia, 20 mandados de busca e apreensão devem ser cumpridos, não só aqui na cidade de Boa Vista, mas também no interior do estado e também na cidade de Manaus. Essa investigação começou há 6 meses e a Polícia Federal suspeita que esta quadrilha esteja envolvida no esquema de contrabando de ouro. Lembrando que na sexta-feira passada, na última semana, a Polícia Federal fez uma operação em que prendeu uma quadrilha suspeita de vender ouro para o Oriente Médio. Maju. Obrigada, Igor. Então, atualizando, 12 presos. Essa semana, o Jornal Hoje mostrou uma grande apreensão de produtos piratas aqui em São Paulo. Em 10 meses foi retirado de circulação mais do que tudo que foi apreendido entre 2015 e 2018. Agora, em Goiás, o volume de apreensão pirata também impressiona nesse fim de ano.
Os 55 carros e caminhões carregados de mercadorias contrabandeadas foram levados para o galpão da Receita Federal, na região metropolitana de Goiânia. Foram apreendidos nos últimos 2 meses nas rodovias que cortam o estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, são mais de 10 milhões de reais em produtos ilegais do Paraguai, falsificados, sem nota fiscal ou registro de importação. Tem todo tipo de mercadoria, principalmente eletroeletrônicos, que seriam vendidos neste Natal. Além do porta-malas, os contrabandistas fazem de tudo para aproveitar o espaço do carro. Olha só a situação aqui no banco de trás, lotado de mercadorias. O mesmo acontece ali no banco da frente do passageiro. Só sobrou espaço mesmo aqui para o motorista rodar cerca de 1.400 quilômetros com um carro desse jeito. Só neste ano, mais de 2 bilhões de reais em produtos contrabandeados foram apreendidos nas rodovias brasileiras, de janeiro a setembro. O número representa um aumento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. Só em Goiás, mais de 70 milhões de reais em produtos foram apreendidos no mesmo período. Hoje nós temos rodovias que cortam o estado e faz ligação com o norte, com o sul, com o leste, com o oeste. Com isso fica mais fácil você trazer essa mercadoria para Goiânia e acaba sendo Goiânia um grande centro distribuidor dessas muambas para o país inteiro, especialmente para o norte e nordeste. Este ano, a polícia percebeu uma diferença nas mercadorias contrabandeadas. Aumentou o número de apreensões de produtos perigosos para a saúde, como medicamentos falsificados e agrotóxicos de uso proibido no Brasil. A Receita Federal estima um prejuízo de quase R$1,5 milhão de reais com a falta de recolhimento dos impostos dessas mercadorias. Nova York está no Globo Repórter desta noite, desta vez uma viagem cinematográfica. Ruas abertas para as câmeras e para os sonhos. Mais de 300 filmes por ano. Ficção e realidade disputam o mesmo espaço. Central Park. Diversão, beleza e qualidade de vida em todas as estações do ano. A magia da Broadway. Vamos ver o que acontece atrás dos palcos dos mais famosos musicais. Times Square, a esquina do mundo. Até nos protestos, criatividade e bom humor. E as luzes sedutoras da noite nova-iorquina. Hoje, no Globo Repórter. Vamos falar do Flamengo, campeão brasileiro, campeão das Américas, agora viaja para o Catar, sonhando com o título de campeão mundial. E lá no terminal de cargas do aeroporto do Galeão, está o Ari Peixoto, que conta pra gente que horas que a turma viaja. Ari, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está vendo o jornal hoje nesse momento. O embarque está marcado para as 4 horas, Maju. Nós estamos aqui no terminal de cargas, que fica mais ou menos uns 4 quilômetros do terminal de passageiros. E quando o ônibus chegar aqui, ele vai ser recebido por aquela galera ali. É um número pequeno de torcedores, se a gente comparar com a outra recepção que houve aqui no dia 20 de novembro. Você lembra, né? Quando o time embarcou para Lima para a final da Libertadores. É claro que dia 20 de novembro era feriado. Hoje é sexta-feira, 13, mas é dia útil, então pouca gente veio aqui. A Polícia Militar também, a Guarda Municipal, armaram um esquema de segurança bem intenso. A gente vai ver agora imagens recuperadas do momento em que os jogadores começaram a entrar no ônibus, ainda lá no Ninho do Urubu, que fica na zona oeste do Rio. Você vê aí os jogadores entrando e logo depois o ônibus sai do Ninho do Urubu. E de novo, a exemplo do que está acontecendo aqui, havia poucos torcedores, o ônibus saiu tranquilamente e agora a gente vai ver ao vivo onde ele está. A gente tem imagens aí do nosso Globocop. Nesse momento o ônibus está na linha amarela, que é uma via expressa que liga a zona oeste à zona norte. Ele vai sair da linha amarela, entrar na linha vermelha e chegar aqui na Ilha do Governador. Isso deve acontecer daqui a uns 10 minutos no máximo. E aí o Flamengo joga dia 17 a semifinal e, se Deus quiser, a final no dia 21. Maju. É isso, Ari. Eu lembro bem, tinha gente aí em cima da árvore da outra vez que você conversou conosco. É isso, Ari. Obrigada, boa tarde. Até mais, até a próxima. O Jornal Hoje termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Fica agora com o Se Joga. Boa tarde, bom fim de semana. Até